Sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli e estou com vocês para trazer mais histórias incríveis. E hoje nós estamos com uma equipe que vai dar o que falar, né, gente? Né? Natália e Felipe já são conhecidos nossos, mas hoje nós temos mais um integrante. Eu convidei a equipe Búfalos para contar um pouco mais da história deles para vocês entenderem mais o que acontece naquele box. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui no estúdio fazendo mais um episódio para vocês. Pax Saúde, Letícia Calçados e Cone Suambev. Obrigada pela parceria de sempre. Mas vamos ao que interessa, gente. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse. Quem são vocês na fila do pão? Bom, pode começar vocês já vieram aqui, já está mais habituado ao ambiente. Apresente-se aí, eu falo depois. Bom, se você fizesse essa pergunta para minha filha, ela ia falar que é manteiga, né? Foi a última vez que ela falou isso. Bom, nós como empresários, né, já consideramos assim empreendedores em Pimenta Bueno. Então, algumas pessoas me conhecem de outros ramos, né? Da Pax, da Clínica Esmeralda, do Serviço de Luto 12 Apóstolos, né? E nascido e criado em Pimenta Bueno, na beira do rio, no condomínio Jardim das Oliveiras. Condomínio Jardim das Oliveiras é ótimo. E eu creio que é isso, né? A gente é conhecido dessa forma, né? E a minha esposa, eu acho que vem logo do lado. Isso. Natália, né? Conhecida agora como Natália Bueno. Outro dia meu pai estava me questionando. Agora é Natália Bueno, não é mais Natália Santos, não. Depois que casa, esquece o nome do pai. E é isso, empreendedores em Pimenta Bueno, né? Nascidos e criados com muito orgulho. E é isso, com o marido aí, agora nesse novo empreendimento, aí junto com ela. Então. Muito bom. Bom, eu me chamo Wellington Stabenow, eu sou formado em Educação Física desde 2016. Inclusive, em julho eu completei 7 anos de formado. Trabalho em Pimenta Bueno com treinamento desde 2016, quando me formei e vim embora. E comecei de uma forma bem pequenininha, trabalhando de forma bem simples. E hoje sou um precursor de uma modalidade que nós vamos comentar hoje sobre, né? Sobre cross-training. Eu sou um entusiasta, além de ser um treinador, eu sou um entusiasta da modalidade. E os dois, Felipe e Natália, são meus parceiros agora, que estão aí tocando o barco da Búfalos, o primeiro box de cross-training da cidade de Pimenta. E aí a gente vai seguir o que você tocar aí. O que você tiver de dúvida, questionamento, mito, sugestão, a gente está aí para trocar ideia com vocês hoje. Bom, Natália e Felipe, nós sabemos que vocês têm outros empreendimentos em uma área bem diferente. Eu vou até segurar a piadinha, viu, Felipe? Mas, e agora, cross-training, Búfalos, eu quero entender como que foi essa união, de onde começou isso, essa sementinha, como é que foi essa junção de vocês? Pois até outro dia eu compartilhei com o Wellington, ele acho que postou um TBT lá de um treino, né? Aquele treino do... Chad. É um treino feito em novembro? Não, setembro, né? Setembro amarelo, isso. Isso, contra o suicídio, né? Isso, prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio. Uhum. E eu me lembrei o porquê que eu aceitei o desafio de participar daquele treino. Um treino realmente é coisa de doido, assim. Porque o trabalho é só aqui pra você continuar. Mochila com peso nas costas e subir na caixa 1000 vezes. 1000 vezes. Caramba! E assim, no fim, você já esquece do seu corpo, porque o seu corpo já tá pedindo fim. Para, por favor, pare. Aí é a luta na cabeça. E eu aceitei o desafio por quê? A minha mãe, ela venceu a depressão através da atividade física. E por isso eu me apaixonei. Né? Eu sempre vi a minha mãe muito ativa. Minha mãe, eu falo para ela todas as vezes que ela é minha inspiração de ser uma mulher ativa, né? de prática de atividade física. E eu amo esporte. Todos. Eu até comentei no outro podcast aqui, né?
Se falar assim, Natália, vamos nadar? Vamos. Não sei, mas eu vamos. Vamos pedalar? Vamos. E eu topo tudo. E o cross, eu lembro que um dia na musculação eu perguntei pro Wellington. Eu falei assim, porque ele dava funcional na época na musculação, eu acho. E ele falou que tinha dado algo meio parecido com cross na cidade que ele se formou. Foi, né, Wellington? Foi. Eu comecei a desenvolver lá ainda em Cáceres, que eu me formei na Estadual do Mato Grosso. E lá eu tive o primeiro contato totalmente diferente, né, do que eu já tinha ouvido, do que eu sei hoje. Na verdade, era muito novo ainda, né, que era meados de 2013. Já tinha um tempo de CrossFit no mundo, mas no Brasil ainda estava tendo aquele boom. Então lá eu tive meu primeiro contato. E aí a Natália continua. Eu cheguei a fazer pergunta pra ele na época, eu lembro, por que não abrir um cross aqui? Porque a gente já tava começando a ter conhecimento por aqui, né? E quando abriu, eu gosto de atividades dinâmicas e interativas, eu gosto dessas. Quando abriu, eu ainda demorei um tempinho ali pra entrar. Quando eu fiz a primeira aula experimental, aí foi, amor, a primeira aula, como a gente diz. E, infelizmente, se você for fazer a primeira, ou felizmente, você não deixa de ir nunca mais. Você vai se perguntar por que é que eu não conheci isso antes, né? Eu não conheci isso antes. Eu cheguei em casa, assim, sabe, Felipe, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei um negócio que eu nunca vou fazer até o fim da minha vida. E eu tô apaixonada. Você faz tudo, você pula corda, você faz agachamento, você corre, você... Empolgadíssima. Você brinca com as pessoas e dá risada na hora do treino, isso é o máximo. E aí eu fui já, aí você começa a entrar naquele mundo e você começa a viver aquilo e você começa a querer compartilhar aquilo com as pessoas também. E aí eu postava demais sobre cross e os meus amigos falavam, mas agora você só fala de cross, você só posta de cross, o negócio é seu? Aí eu falei, não, né, mas se eu gosto, eu quero que seja sucesso, mas era meio profético isso daí, né? Tava só plantando a sementinha. E foi, tá, né? Tô lá treinando como aluna e alguém que tinha uma proximidade maior com o Wellington conversou com ele e falou que ele estava procurando um sócio, alguém para dividir a carga do empreendimento, né? E aí eu acendeu a luzinha. Acendeu uma luzinha e interessante, porque realmente é uma atividade muito diferente e é uma atividade que ela consegue inserir todos os perfis de pessoas. Ela não tem alguém que você pode dizer assim, não, essa pessoa não consegue fazer o cross. Né? É pra todo mundo, realmente. E aí eu cheguei em casa já assim, né? Falei assim, amor. A cara do Felipe. Aí eu já venho assim, né? Empolgadíssima. E primeiro ele, né, me dá um gelo, assim, não. Aí ele vai ver os prós, os contras, analisa tudo. Pô, é chato isso aí do Felipe, na moral. É chato pra caramba. Tem que ter um pé no chão, Não, né, mas não, Felipe? você troca ideia com ele, aí ele fala assim... Vou pensar. Aí ele sai, ele te deixa num vácuo infinito. Volta ele 2 dias depois, assim. Então, eu acho que pode acontecer isso aqui. Vamos lá? O racional, o analista. Cara, eu acredito que foi desse jeito que ele fez contigo, né? Falou, se Na acalma. verdade, eu falei não no começo. Aí ele, Não. né, aí ele foi ponderando, né? Eu não conheço o cara, né? Nananã, porque tem sociedade é algo que nem um casamento, praticamente, né? Você vai dividir tudo ali. E a gente começou a analisar, conversamos com ele, marcamos uma primeira conversa e a primeira conversa já foi positiva, né? E aí ele falou, isso aqui é o meu sonho, né? A Búfalos é o meu sonho e eu quero dividir esse sonho com alguém, então eu quero alguém. Então, assim, eu acho que meio que casou, né? Pra mim foi interessante porque, assim, a pessoa do Wellington é apaixonada pelo serviço. Então isso é super positivo, não é uma pessoa que tava querendo... desistir, eu falar, não sei se eu vou pra frente, se eu vou pra trás e tal. Não, é isso que eu quero, eu amo isso daqui. Se eu não fazer isso aqui, eu vou fazer em outro lugar isso daqui. Assim, então, já é um meio sim, né? Eu lembro que ele falava assim, a minha vida é isso aqui. E realmente você consegue perceber e sentir isso. Sim. Realmente, é assim, quando eles chegaram pra mim, eu já tinha entregado os pontos pra Pimenta Bueno. Eu tinha recém voltado de uma viagem, no qual eu fui fazer um curso, mas eu também fui receber uma proposta de emprego. E até então eu tinha aceitado a proposta de emprego de sair, né, de Pimenta e me mudar para outra cidade, deixar o empreendimento, vender e ir para outra cidade onde eu pudesse mostrar o que eu estava plantando, o que eu tinha de conhecimento. E aí
A gente marcou algumas vezes, né? Não deu certo. A primeira conversa que a gente combinou foi um café da manhã, que deu um imprevisto que que eu não consegui ir. E aí, depois uma conversa posterior foi quando eu realmente expus as minhas ideias do que é a Búfalos para mim. Eu vou explorar depois, vou falando. Mas é realmente isso aí. Eu amo fazer isso que eu faço, né, de uma forma muito sincera. E eu acreditei em Pimenta Bueno porque isso aqui é onde eu saí daqui para ir estudar com o pensamento de voltar e colocar algo novo, de diferente dentro de Pimenta Bueno. Então isso me move muito porque eu sou daqui também, né? Minha família é toda daqui. E eu queria agradecer de alguma forma a cidade com o que eu tinha, né? Na verdade, uma vez eu ouvi de um professor que Pimenta Bueno é um exportador de gênios. E aí eu questionei, ele falou assim, porque todo mundo vem aqui, se desenvolve, mas não fica em Pimenta. E eu falei, cara, não, vou mudar isso aqui. Eu vou sair, vou buscar conhecimento, mas eu vou colocar isso aqui. Pelo menos eu vou iniciar isso aqui. Eu preciso plantar uma semente aqui de desenvolver, de mostrar que tem como se desenvolver através de exercício físico e relacionamento pessoal. Então, foi assim, né? Eu expus bem para os dois qual que era a minha realidade com o boxe, com a Búfalos, o porquê da Búfalos. E foi indo assim. Eu acredito que eu até meio que traumatizei não, né? Meio que espantei eles de começo, porque tudo que eles perguntaram, eu tinha muita resposta muito internalizada em mim. Tava muito assim, automático em mim. Quais são os valores da Búfalos? Sinceridade, conhecimento, profissionalismo, né? Excelência. A gente tem muito isso aí. Então, isso para mim tá muito interno, né? Internalizado. E a forma como eu coloquei para eles é a forma como eu falo para você, como eu falo para qualquer outra pessoa. Nota-se em mim que eu gosto muito do que eu faço. Nota-se. Né? Nota-se em mim que eu gosto muito do que eu faço. E isso foi só uma forma, né, de desenvolver com eles um pontapé inicial. E aí foi assim. As conversas avançaram, né? E aí a gente chegou, batemos o martelo em abril, acho que foi 4 de abril. Que nós fechamos realmente eu voltei, a nossa sociedade, e aí nós começamos a mexer na documentação, né, e fazer os planejamentos. Realmente, bem perfil do CrossFit mesmo, né? Se impressione pela intensidade, não pelo volume das coisas. Uau. E foi intensa essa transição. Meu Deus, tem muito tempo? Não. Abriu pra cá, que nós somos sócios. Mas é assim, uau, é muito avassalador. Né? Então, a gente se doou nesse tempo aí todo. Tá se doando e vai se doar enquanto eu estiver aí, enquanto os dois estiverem junto. A gente vai entregar muita coisa aqui dentro ainda. Quem sabe daqui a um tempo 2 Búfalos em Pimenta Bueno em cada região da cidade. É difícil segurar, né, Felipe? Jesus, tem que dar paciência. Planta uma sementinha ali, ó, ela já começa a florescer, eu imagino. Mas, Wellington, as pessoas querem muito conhecer a tua história também, né? Você é daqui de Pimenta, mas eu quero entender como que o CrossFit apareceu na tua vida. Diana, foi assim, quando eu me formei, o que eu tinha de formado? Um diploma só, né? Ia ser mais um desempregado na cidade com um diploma. E eu voltei para cá em 2016 e eu tive uma oportunidade de trabalho de uma pessoa que eu sou extremamente grato, que é a Mari. Ela me convidou para dar aula de funcional na academia dela. E aí foi aonde eu tive o pontapé inicial. Eu comecei a dar aula lá de funcional e como eu queria mostrar algo diferente, que tinha como ser diferente em sala, eu fui pesquisar, né? Então, o funcional, quando você coloca numa caixa de busca no Google, a primeira coisa que aparece é movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Falou um montão. O que é? CrossFit. Então, uma das primeiras respostas que se tem é o guia de treinamento de nível 1 da CrossFit, que ele é de domínio público, então tá aberto. Se você dá um Google aí agora, vai aparecer para você o guia de nível 1. E aí eu passei a estudar e me vi na necessidade de estudar um pouco mais, porque eu não conhecia nada. Então uma coisa foi puxando a outra. Em 2017,
depois que eu fiquei 1 ano lá com a Mari, eu decidi sair. E com o dinheiro que eu peguei, eu comprei um par de kettlebell. Que é pra quem não sabe, kettlebell é uma bolinha com uma alça que a gente usa pra fazer exercício. Essa daqui eu acho que dá pra ver. Não sei se vai tá dar pra pegando ver, ali. mas é uma bolinha com um peso. Com a alça, né? Um peso com a alça. Comprei e eu comecei a dar aula para 3 pessoas com um par de kettlebell, 4 barreirinhas de PVC que eu recebi um dinheiro emprestado para comprar o PVC. A história é triste, nossa, não. Mas aí a gente toca o bonde. Então, assim, eu comecei com isso. E aí eu fui para a Praça dos Pioneiros. Eu fiquei 1 ano e meio dando aula na Praça dos Pioneiros. Só que aqui em Rondônia é 6 meses de sol, e é sol pra valer, e 6 meses de chuva, chuva pra valer. E aí, no primeiro ano, eu sustentei. No segundo ano, eu comecei a me programar para alugar alugar um espaço que fosse coberto. E aí, com a minha ex-sócia, a gente chegou ao nome Búfalos, né? E, assim, num contexto muito rápido, a gente tem que alugar um espaço, porque vai chover, a gente não pode ficar sem dinheiro. Só que para alugar um espaço, a gente tem que aumentar estrutura, porque vai aumentar a demanda de aluno. E uma coisa leva a uma outra. coisa leva a outra. Nós decidimos em agosto que nós iríamos abrir um espaço e precisava de um nome, né? E aí eu resolvi, junto com a minha ex-sócia, a dar o nome de Búfalos, porque era algo diferente. Toda essa estrutura, essa identidade visual que a Búfalos tem, ela foi desenvolvida desde o começo, e eles chegaram junto agora, mas eles ainda preservam isso, porque é uma identidade visual da Búfalos. Então, em 2020, no auge da pandemia, eu dei a louca e abrimos um espaço de cross-train, o primeiro box de cross-train de Pimenta. 9/11 de 2020. Em dezembro fechou tudo. Fechou tudo por conta da pandemia. Fechou tudo. Tava o auge da pandemia, né? 2021 abriu em janeiro. Fechou na metade de janeiro. A pandemia de novo. E aí, tipo, a Búfalos, ela deu aquele boom. E depois ela caiu de novo. Ela caiu e aí foi aonde eu me vi desafiado, né? A ser constantemente variado. Então, de 2016, quando eu voltei pra cá, pra 2020, minha vida, ela me rodou muito, assim. Eu saí da rua, fui para um teto. Eu saí de um atendimento de 15 pessoas, nós chegamos a atender 150 pessoas na Búfalos. Caramba. Então foi assim, muito meteórico. Né? E causa, meu Deus, o que é isso? CrossFit? Não, não é CrossFit, é cross-training. A dimensão que tomou numa cidade pequena, você chegar e colocar algo novo é muito, alarmante, né? Galera, vira pneu. Vai pagar pra correr na rua. Pula na caixa, corre na rua. Bate corda. Uma visão um pouco deturbada, que a gente vai debater isso aqui mais adiante. Mas foi isso. De 2016, quando eu me formei, para 2020, muita coisa aconteceu. De 2020 para 2023... parece que fez assim de novo, e a gente está acendendo novamente. Então, em 7 anos, muita coisa acontece. Parece que demora, mas é muito rápido. Sim. A velocidade que as coisas acontecem é muito rápido. 7 anos passaram assim. Deixa eu pegar esse gancho de algumas coisas que você comentou para você já explicar pra gente, né? Professor de CrossFit, o que é CrossFit? É coach, cross-training? Traz essas definições pra gente. Essas coisas são interessantes, né? Hoje, o CrossFit, na verdade, ela é uma marca. Né? Então, ela é uma marca patenteada. Ela foi criada, o CrossFit, quem criou foi um norte-americano chamado Greg Glassman. Usando
métodos de treinamento e divulgando os treinos, os resultados na internet. O primeiro treino da CrossFit, ele foi lançado na internet em 2001. Foi um treino com dumbbell e corrida. De lá para cá, foi meteórico. Então, toda a terminologia que a gente tem hoje é derivada da origem, né? CrossFit de 2001, criado por Greg Glassman, é uma marca patenteada, chamada de esporte do fitness. O cross-training é o nome que se dá quando não se pode usar CrossFit, porque é uma marca patenteada. A gente fala, busca tal refrigerante, né? Mas aí nego falar a marca. Então, assim, hoje a gente sabe essa diferença entre CrossFit e cross-training. Não é a mesma coisa. Um paga para usar a marca e você tem que pagar, porque senão você está fazendo uso ilegal da marca. E tem danos jurídicos. Então, a gente chama de cross-training. Sim. Coach vem disso aí, né? O coach do inglês, ele é treinador. E, com o boom, todo mundo virou coach. Quem dá aula em box é coach. Mas dentro da CrossFit também existem as diferenciações. Fala-se que coach de CrossFit é quem tem o nível 3 de CrossFit, que é um treinador certificado pela CrossFit. No mais, nós chamamos de treinadores de CrossFit. Mas os alunos chamam a gente de coach. Mas coach não é a nomenclatura certa. Eu prefiro que me chame de treinador ou professor, ou pelo nome. Ou titio. É o titio. Titio é mais fofo, né? Que parece que a gente é meio ruim, mas titio ama e titio cuida. De todos. E cross-training e musculação, pode? Pode, desde que seja coerente com os dois profissionais. Muito difícil encontrar o que trabalha no mesmo lugar. Como nós do cross-training não temos os equipamentos convencionais da musculação, então todo dia a gente tem uma carga de corpo inteiro. Difere muita coisa. Tem bons resultados? Tem bons resultados. Mas depende muito de quem vai comandar as sessões. Depende muito do seu treinador dentro da sala de musculação. Depende muito do treinador, da programação do box. Por exemplo, existem dias de agachamento pesado no box. Então não é aconselhável você ir na academia e treinar o mesmo grupamento muscular. Vir soltar leg press, extensora, flexora, porque vai te moer. E aí, obviamente, que a médio, longo prazo, você vai ter lesões. E aí, aonde recai a culpa é no excesso de treino, tá? Não recai a culpa no cross, não recai a culpa na musculação. Mas recai a culpa no excesso de treino. Pode fazer, desde que haja uma conciliação, tá? Então, vou 2 vezes na semana em um, 3 vezes no outro. Pode ser, não tem problema. Os objetivos são diferentes. O objetivo da musculação é um, o objetivo do cross-training é outro. Para deixar mais claro, a musculação ela tem como... o objetivo maior dela é gerar hipertrofia muscular. Então, é volume muscular. Força, você faz força na musculação? Faz, mas não é o seu principal objetivo. O seu principal objetivo na musculação é hipertrofia muscular, tá? E isso não é para gerar atrito de falar qual modalidade é melhor ou não. É isso. Na musculação você desenvolve força, você desenvolve hipertrofia, mas as demais habilidades, as demais valências físicas, elas ficam um pouco de lado. No cross-training, nós desenvolvemos as 10 valências físicas. Então lá você vai treinar coordenação motora, você vai treinar agilidade, você vai treinar velocidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, força, explosão, equilíbrio. Então, nós trabalhamos na forma de desenvolvimento geral do ser humano. Então, nós vamos trabalhar para que você encontre na vida tudo aquilo que você faz. Então, lá nós agachamos, nós corremos, nós saltamos, nós carregamos, nós puxamos. Então, o objetivo é diferente. Gera hipertrofia, Wellington? Gera hipertrofia. Se você comer direitinho, gera. Não dá para você achar que... da alimentação. Não dá para você achar que por você fazer cross-training ou crossfit, que você vai poder comer à vontade. Não.
A base de desenvolvimento do CrossFit, do cross-training, é a nutrição. Então, se você tem a capacidade, né, a sua nutrição bem regulada, óbvio que você vai gerar desenvolvimento. Se você dá um Google aí em qualquer atleta de CrossFit, você não vai ver, você vai falar assim, caramba, eu queria esse corpo aí dessa mulher, eu queria esse corpo desse cara. Porque realmente, os caras são grandes Sim. e são funcionais. Não dizendo que a musculação não é, né? Mas o objetivo é diferente de uma modalidade para o outro. E o cross-training, ele pode ser considerado um esporte? Por que é visto como uma modalidade tão especial? A ponta da nossa pirâmide de desenvolvimento é o esporte. Existe uma competição chamada de CrossFit Games, inclusive acabou de acontecer, que é aonde se testa os homens e mulheres, os times, as classes de idades mais bem condicionadas do mundo. Né? Antes se tinha uma ideia de que a pessoa mais bem condicionada do mundo era o triatleta, né? Porque ele corria muito, ele nadava muito, ele pedalava muito. Só que aí veio o CrossFit e colocou em conta. E levantar peso? E se movimentar na ginástica, subir numa argola, subir numa barra? Será que o triatleta ele consegue fazer isso? Então, o nosso foco é, através de um esporte, descobrir o qual você está preparado para a vida. Né? Posso? Pode. Só? Vi hoje, inclusive, um vídeo, um Reels de uma profissional de cross, e ela estava justamente falando sobre isso, que o cross, ele é uma modalidade que te prepara fisicamente para todas as outras modalidades, para todos os outros esportes, para os esportes, né? Você consegue correr, pedalar, você consegue levantar peso, você consegue fazer ginástica. Então, assim, ele te prepara para o que você queira desenvolver fora dali. Sim. Né? Então, achei muito interessante essa observação que ela fez. Hoje inclusive, o cross ele é usado na preparação de atletas para demais exercícios. O Henrique Avancini, que é um ciclista brasileiro, ele já trabalhou com CrossFit, né, para desenvolvimento de potência lá no ciclismo, onde ele é um atleta profissional, olímpico, campeão mundial de mountain bike, e ele já usou isso na preparação. Lutadores de MMA usam, esquiadores, a tia Claire Toomey, que é a 5 vezes campeã mundial, né, do CrossFit consecutivos. Ela já foi atleta do Games, né, do CrossFit Games. Ela já competiu no levantamento de peso nas Olimpíadas de Verão, em 2016, no Brasil. E, por último, antes dela engravidar, ela foi atleta das Olimpíadas de Inverno, no bobsled. Que legal. Então, ela levanta peso, ela tem capacidade de sprint e ela desenvolve uma outra, né? E agora ela é mãe. E durante a gravidez, ela fez todas as provas do Open. Ela classificou para as quartas de finais gestante. Sim. Não fez as quartas porque eu acredito que o neném nasceu. Mas ela conseguiria desenvolver. Às vezes ela criou uma outra modalidade grávida, pronto. Tá faltando. Ela é uma pessoa impressionante. Então, assim, a capacidade de desenvolvimento do cross, ela é infinita, né? Ela não tem margem para esbarrar. Pelo contrário, né? Então, ela não te limita a praticar outro esporte. Ela potencializa, ela te capacita a realmente praticar um outro esporte com mais qualidade, mais habilidade. Até quando a Natália tava meio psicopata nesse sentido de CrossFit, né? Eu comecei a pesquisar. Cara, tem gente que não tem perna, não tem braço. É incrível, é lindo de ver. E tá lá fazendo exercício. Inclusive, os 2 brasileiros que foram pódio no Games, o Wildon e a Laine, se não me engano, eles são um é amputado, né, tem deficiência nos membros inferiores, e a outra tem deficiência nos membros superiores. Eles foram pódio agora no Games. Então, assim, é uma superação que você vê. Pô, tem um cara que eu acompanho, que é o Biel, que ele é de Fortaleza. Ele foi baleado por engano, e a história dele é fascinante. Hoje ele se desenvolve no CrossFit assim, pô, através de um treinador que é conhecido meu, chamado Diego Paizinho. O Biel aprendeu e ele se desenvolve hoje. Hoje ele é um atleta, ele é cadeirante, não tem movimento das pernas para baixo, mas ele tem completa funcionalidade nos membros superiores. E é um exemplo. Então, se falar que você não pode fazer, possivelmente o profissional ele não está capacitado. Porque CrossFit e cross-training é para todos. Olha aí, basta eu já ia ter... falar. Não, peraí, para.
Cross é pra todo mundo. É pra todo mundo. Se chegou lá pra mim... Esses exemplos, né? Porque eu falo assim, antes nos diziam assim, chegou andando, pode fazer. Tá, mas aí o cara chegou na cadeira de roda e tá fazendo? Pode. Tudo demanda, a magia do cross ele é adaptável pra todos. É só querer. Né? Então, assim, cara, é maravilhoso você ver as Olimpíadas, o Paralímpico, o atleta paralímpico. Porque você fala, cara, olha que fenômeno isso aqui acontecendo e tal. O dia a dia da pessoa é isso também. Todo dia ela se desafia, todo dia ela vence alguma coisa. Ela vai andar numa calçada que não tem acessibilidade, ela vence. Então, é isso que a gente se prepara, né? Se prepara, eu falo que é 1 hora difícil para 23 horas mais fáceis. Esses dias a gente teve um treino lá que era carregar sacola, né? Sim. Literalmente carregar sacola de mercado. É isso. Essa sacola Você vai... pesava 16 quilos. Outras 24. Então, mas é coisa que te prepara para o dia. Ah, vai... Meu Deus, eu vou precisar puxar uma corda? Não, mas talvez um dia você vai ter que pegar a sua mala na esteira do aeroporto. E aí é com a mão só. A esteira tá rodando, você vai precisar puxar. Você tem que ter força de puxada. Então, são coisas que assim... Mas eu não ando de ponta cabeça, Diana. Tá, mas e aí se você tropeça? Onde você vai parar o seu corpo? Sai catando cavaco. Não é? Você não tem que ter força suficiente para sustentar? Óbvio que as coisas não são nessa dimensão. Mas eu preciso te trazer para a vida, tá? Lá é um pouquinho mais difícil. 1 hora é difícil para as outras 23 mais fáceis. Então, assim que a gente se desenvolve pensando no dia a dia. E a gente escuta muitas pessoas buscando atividade física pela estética. É muito normal, acho que a grande maioria busca isso. Mas saindo um pouco dessa parte da estética, na questão mental mesmo, psicologicamente falando, como que vocês acham que o cross agrega para as pessoas? Você quer falar primeiro? Você deu o exemplo da sua mãe? Eu acho que é realmente... É o que a gente tenta mostrar para quando a pessoa entra no cross, ela começa a sentir isso e viver isso a cada aula, né? Porque é aquele incentivo, é aquela amostra do treinador de que você consegue ir um pouquinho mais, de que você consegue se esforçar um pouco mais. Isso não depende tanto do seu corpo, mas mais da sua mente. De acreditar que você consegue correr um pouco mais, 100 metros, que você consegue fazer uma série, de que você consegue sim agachar um pouco mais, de que você consegue fazer mais algumas repetições. E no cross, a gente fala muito que a estética ela vai vir como uma consequência. E não é o foco principal de quem treina cross. Quem treina cross, mesmo quem entra com isso em mente, depois esquece. Porque eu fui uma pessoa que entrou lá assim, eu vou fazer isso aqui como um complemento, porque eu quero ter um corpão, né, uns músculos grandes. E daí um pouco você já esquece, você já está tão envolvida, você já percebeu que você já se superou tanto, que a sua mente, os treinos, eles conseguem te levar a acreditar que você consegue ir além do que você sempre acreditou, daquele limite que você levantou, de que colocaram, de que te ensinaram. Então, o cross, ele consegue te mostrar isso, te provar isso, né? Então, vou lá, você chega naqueles ápices, tipo... Sabe que o corpo tá arrepiando e você já tá assim, cara, eu tô conseguindo mesmo. Aí, tipo, termina o WOD lá que o relógio grita pi, e você, nossa, dá vontade de gritar. Eu realmente consegui, eu consigo. E cada dia mais eu vou conseguir. E eu quero isso aqui mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E até um dia a gente fez um videozinho que o áudio dizia assim, isso aqui fez algo em nosso sangue, em nossa mente, que a gente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, eu acho que quem começa a treinar o cross é difícil abandonar. É verdade. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito assim. A sua primeira aula, se eu não me engano, foi corda, escalada na corda, né? O bloqueio, ele vem, né? Sim. Então, assim, bloqueou, né? Total. E depois que fui subiu? Desanimada. E depois que subiu? Nossa. Então é assim, uma sensação de superação absurda. O que a gente fala do mental é isso. A frase do criador do CrossFit, do Greg Lesman, ele fala que a maior transformação do CrossFit acontece entre as orelhas. Por quê? Cara, quando eu vou falar o briefing, quando eu vou apresentar o treino para vocês, alunos, todo mundo fala assim, esse tempo não vai dar para fechar. Ele tá louco. Esse cara tá louco, esse tempo não dá para fechar. Só que a entrega de intensidade é tão grande
aqui, ó. A entrega de intensidade é tão grande que mexe na tua cabeça de uma forma que você fala, caramba, isso aqui parecia tão difícil e agora não é tão difícil. O Felipe, a gente tem que ficar segurando ele, né? Porque ele quer chegar no ritmo da galera. O Felipe, ele tem um problema crônico no tornozelo. Só que quando a gente vê, o Felipe tá pulando em caixa. Quando a gente vê, o Felipe tá levantando peso. Aí fica ela lá da recepção, olha meu marido. Cuida do meu marido. Eu tô vendo aqui. Não, eu tô vendo. E realmente, o instinto de comunidade, ele te faz melhorar. Porque assim, você vê o seu semelhante na mesma situação que você. Se você olhar pro lado, você vai ver que o cara também tá esbaforido, que a mulher tá esbaforida ali do lado. Só que ele continua tentando a se mover. Então isso eu falo que é a maior transformação. Nós temos casos lá de alunos que eram totalmente introvertidos e que depois que começou com a gente tem relatos de pessoas externas, que não é o próprio aluno falando, que o relacionamento melhorou. Olha que legal. Que a disposição da pessoa melhorou. Então, essa parte do desenvolvimento mental que o treinamento insere em você, desenvolve em você, ele é, assim, disparado o nosso carro-chefe. Porque a nossa mentalidade como empresa, a missão da Búfalos é transformar a vida de pessoas através do exercício físico e relacionamento pessoal. Porque no final, é tudo sobre pessoas. Né? É tudo sobre pessoas. Então, assim, se eu consigo melhorar a sua relação com você, eu melhorei a relação de uma pessoa. E é isso. A gente tira você da rua naquela 1 hora, se conecta você a você mesmo. Lá você entende, cara, esse é só mais um problema que eu tenho que resolver no dia. Resolver esse problema, eu tô pronto para resolver outro. É um desafio após dia. Você vai olhar assim, cara, esse problema hoje aqui é o mais difícil que eu peguei. Aí você resolve ele, você fala assim, não, ele não era tão difícil assim. E isso a gente externaliza, né, pra fora. Consequentemente, desenvolve-se uma melhora em todas as áreas da vida. Você tem mais disposição no trabalho, você dorme melhor, você busca se alimentar melhor porque você quer render melhor. Então, uma coisa vem puxando a outra. Então, eu vejo que o desenvolvimento, ele é muito mais fora do nosso piso preto do que no próprio piso preto, né? A saúde mental que você desenvolve, ela te ajuda excelente, assim, disparado. Sua disposição, os principais relatos que a gente escuta é sono melhorou, produtividade melhorou, disposição melhorou. Então, pô, mas eu não emagreci. Tá, mas você tá dormindo melhor? Tô. Pô, pra mim tá excelente. Sim. Vai vir com o tempo um desenvolvimento Inclusive, físico. nós temos depoimento de uma aluna da terceira idade já, né? Não vou citar o nome dela, porque a gente não conversou com ela sobre isso. Mas, assim, é lindo o depoimento dela. Ela chegou lá e ela chegou já perguntando, eu não dou conta disso aqui. Já chegou assustada, né? Com medo, vendo aquele povo suando, né? Nossa, o agente funerário já tá aqui. Tem tudo pra dar ruim. É isso que a galera fica imaginando. Pô, o cara já tá aqui. Nossa, esse lugar é macabro. Vai deixar nem cair. Mas é estranho. É estranho isso daí, porque onde eu ouço mais falar de morte é dentro do box. Todo mundo fala, tô morrendo. Mas eu não posso. Aí sai de lá vivíssimo, né? Total. Sai de boa. Mas essa aluna, ela chegou assim, assustadíssima. Ela olhava aquele monte de gente correndo, pulando, suando, cansando. Não dou conta. E o quadro dela de saúde era o seguinte. Ela tinha problema de equilíbrio. Ela acreditava que ela tinha problemas sérios vascular. E ela tava tipo assim, ou eu procuro uma atividade física para fazer, ou eu procuro um médico, porque eu tô com um problema de saúde muito sério, eu preciso descobrir. E aí o filho indicando ela para fazer atividade física. E ela foi ali e nós recepcionamos ela e ela topou uma primeira aula. Ela saiu da primeira aula encantada. Ela amou. Ela falou assim, eu vou voltar. E eu vou ficar. E o filho dela já fez contato, já fez a matrícula dela e tal. E depois de quase 2 meses de treino, eu fui conversar com ela. E aí, o que você tá achando? Como é que tá? Ela falou, menina, hoje
Eu lavei o meu carro inteiro e encerei sozinha. Oh, que gracinha. Eu falei assim, tô chocada, eu vou trazer meu carro pra você. Ela falou, você tem noção do que é isso? Eu não conseguia lavar meu carro mais. Eu não conseguia caminhar muito tempo, um grande espaço na rua, porque eu não tinha equilíbrio. Minhas pernas doíam, que eu acreditava que eu tinha problema vascular. E nesse dia ela tinha corrido 300 metros. Ela tava correndo. fez Ela não fez corria quando ela entrou, ela né? fez um Show. benchmark adaptado, ela fez um Sim. Ellen adaptado. Sim. Que legal. E eu acho que isso são coisas que, assim, eu acho não, eu tenho certeza, são coisas que, pra nós, tem muito valor, Nossa. além de uma carga levantada. Por isso que eu Nossa. digo para meus alunos, todo dia é dia de PR. Talvez você, no PR, para quem não sabe, é recorde pessoal, né? Quando você faz a sua melhor marca. E é o que eu digo para as pessoas, cara, você veio um PR para você já. Você já veio. Principalmente quem vai treinar no final do dia, você tá cansadíssimo. Você teve um dia cansado de trabalho, então você chega lá, você tem uma hora para se desligar do mundo externo, tu não vai pegar no celular, tu só vai ouvir e fazer. Então tu faz a aula e vê que, é isso aqui, cara, isso aqui melhora o meu dia. Eu preciso estar aqui porque isso aqui melhora o meu dia. E são ações assim, é subir uma escada, eu falo para todo mundo, quem tem filho, uma hora ou outra vai precisar ensinar a criança a andar de bicicleta. Se você não aguentar correr 50 metros, seu filho vai cair. E eu tenho certeza que você não quer deixar seu filho cair e se machucar. Então você vai ter que correr atrás, você vai ter que começar a fazer as coisas. E são coisas pequenas. Ninguém chega lá correndo 10 quilômetros. Ninguém chega lá pulando caixa, jogando 100 quilos para cima. Não. É tudo assim, Um processo. um processo. É legal, a Natália trouxe esse exemplo. E uma coisa que eu percebo muito que as pessoas falam, quando a gente fala, né, do cross, eu não consigo. Será que eu dou conta? É o que mais eu vejo as pessoas falando, né? Não Porque é pra vê mim. os vídeos que a gente posta, as fotos. Não, mas eu não dou conta. As pessoas têm o hábito de se comparar. Eu falo, não, mas é no seu ritmo. Você não tem que fazer igual a quem está fazendo. É o teu ritmo. E aí, quando elas fazem, elas entendem. Mas eles não sabem, né, que aquela anilha desse tamanho assim é levinha, Não né? pesa É quase só nada. tamanho. É isso, é o tamanho, assusta, né? Aí a galera coloca, tipo assim, vou lá na primeira aula, vou ficar pendurado em barra. Não, é que ninguém filma a primeira aula. A primeira aula você tá lá, Ninguém quer você mostrar. Tá com medo. você tá com PVC na mão, você tá com um pedacinho de cano na mão, você tá com uma anilha que ela parece um biscoito. Então, tipo, ninguém quer postar isso aí. Mas é o que mais acontece dentro do box. Então, hoje, ninguém sobe saltando caixa lá. Ninguém aparece já subindo em corda. Se você ver, as coisas são escalonadas para cada um dentro da... É uma aula coletiva? É uma aula coletiva. Mas ela é individualizada para cada aluno. Né? Questão de repetição, de peso, de duração, de tempo. Então, tudo isso a gente pensa muito antes de fazer, de entregar para o aluno. Então, Entender as limitações, né? isso, tem gente que não pode não pode empurrar as coisas para cima da cabeça. Tudo bem, mas você pode puxar? Tá, então a gente coloca isso aqui. Eu não aguento correr. Você consegue caminhar? Beleza, meu pé tá torcido, não consigo. Tá, então fica aqui na bike, você vai usar a bike hoje, você vai usar o remo. Então hoje a gente tem essa variação para atender, porque é um monte de gente diferente fazendo o mesmo treino. Você olha lá e fala assim, não. Aí vê você que tem uma rotina de exercício físico e alimentação, há quanto tempo? Uns 3 anos? 5 anos? Tem menos, 1 ano e meio. 1 ano e meio? Aham. Tá, 1 ano e meio. Aí a pessoa olha, a Diana tá fazendo, eu não consigo fazer. Óbvio que consegue. É que a Diana não mostra ela fazendo 4 apoios, né? Apoiadinho, fazendo flexão apoiada. O que você quer mostrar? Você quer mostrar você invertido. De ponta cabeça, empurrando. Porque isso são pessoas normais fazendo coisas extraordinárias. Mas o extraordinário também é para ela, que você falou aí, lavar o carro. Sim. Carregar a compra, não sentir dor. Como a gente dá valor para essas coisas, né? Para essas limitações. Sim. É uma limitação que uma pessoa falou conosco. Ela toma remédio... É R$800 a caixa de remédio que ela tem que tomar. 2 vezes por mês. E ela disse que tem uma inflamação no sangue. E depois que ela começou a fazer o cross, ela praticamente parou de tomar isso, né? Aí, por causa de outras situações, ela teve que parar de estar indo no cross e ela começou a sentir novamente essa inflamação. Porque ela sente dores intensas Intensas, no corpo, né? E
É muito legal esse processo de você trabalhar o seu físico, porque ele cobra isso de você, né? A saúde, ela é cobrada. Só que daí, para quem está fazendo atividade física, isso é muito leve de se passar. E quem não está fazendo atividade física, o preço é muito caro depois. Né? Para alguns, chegam cedo. Para outros, chegam mais tarde. Então, você tem inúmeros depoimentos, tanto na internet, quanto aqui no box. A gente tem conhecido pessoas de falar assim, ó... eu tinha uma dor nas articulações que eu achava que eu tinha que fazer cirurgia. Lógico, cada caso tem um caso, né? Isso não tem preço, né, gente? É porque o de longe impacta mais, né? A pessoa lá em São Paulo, tá, mas ela tá em São Paulo, ela tá fazendo alguma coisa. A gente também tem alunos aqui que tá mudando de vida, né? Que a gente tem esse hábito de não valorizar as pequenas conquistas da vida adulta. Sim. Eu fui treinar hoje, cara, consegui manter minha rotina de 3 vezes na semana. Caraca, excelente, velho. Se você pensar que há 2 meses atrás você não ia nem na academia. Então é isso que a gente passa a valorizar, né? E lá é assim, vou falar bem a verdade. Lá é igual a areia movediça. Quanto mais você pisa, mais você afunda. A galera começa a te cobrar pra você ir no treino. E aí, cadê você? Tá trocando de horário? O que aconteceu? Tá me traindo, tá traindo nossa turma. Tá traindo nossa turma. Então, tipo, o senso de pertencimento é uma das chaves do CrossFit se desenvolver também. Esse senso de pertencimento que você tem dentro do grupo te faz querer ficar lá. Às vezes você tá cansado, mas o seu parceiro de treino tá na vibe lá, animadão. Aí ele te chama, ele melhora você. Então, faz você se sentir pertencente ao meio. Então, essa é a maior diversão do CrossFit, tá na comunidade. Treinar sozinho é legal? É, mas lá a gente treina como? Som alto, barulho, peso caindo, gente conversando. Tem dança. A galera se reúne fora do box. Tem nego que se a gente não fechar a porta, fala assim, deixa a gente ir embora descansar, que amanhã é outro dia. Eles querem ficar lá. Por quê? É um local onde as pessoas têm esse senso de pertencimento, Diana. Então, é uma das chaves também, porque eles veem melhor. Falam, nossa, eu entrei junto com o fulano e a gente está melhorando, né? Então, é interessante essa parte de desenvolvimento, das pequenas coisas, principalmente quando filma, né? Eu entrei assim, hoje eu tô assim. Sim. Então você vê uma diferença, uma evolução. É importante, né? Acho que é bacana levar. É a realidade. Fazer um comparativo mesmo do antes e depois. Isso. E aí você falou desse senso de pertencimento, comunidade. Eu vejo muito isso lá dentro, né? Você fala muito. Eu sinto que realmente existe isso. Mas às vezes a gente percebe que em alguns lugares não existe. Por que vocês fazem questão de trazer sempre essa questão de comunidade? Eu falo que, assim, não seria tão legal se fosse sozinho. Eu entendo quem gosta de treinar sozinho, quem gosta de treinar com seu fone de ouvido, eu entendo. Mas talvez porque ele não fez uma aula coletiva. O senso de pertencimento, como eu falei ainda há pouco, de você olhar para o seu colega no chão e ele tá na mesma situação que você fala assim, cara, eu não tô sozinho nisso aqui. O cross-train, o crossfit, ele é o único esporte que eu vi que o último é mais aplaudido que o primeiro. Lá no boxe nós temos uma cultura de só guardar o material quando o último termina. Por quê? Quem terminou primeiro entende a dificuldade que o último tá passando. E se você vai ali e fala assim, vai mais uma, aquilo te move de uma forma... Talvez a galera fique achando, mas isso aí é conversa. Meu, não é conversa, porque eu vejo isso aí. A gente vê isso aí todo dia. Já vi gente que falou que era conversa e foi lá e falou, cara, realmente, os caras não soltam a gente não. Então você acelera pra acabar primeiro, pra você não ficar por último e a galera ir lá bater palma pra você. Né? Porque daí não tem como você desistir. Então a galera acelera. Mas esse senso de pertencimento, né? Outra pergunta que me fazem bastante, por que no boxe não tem espelho? Já viu que boxe não tem espelho? Pra gente não ficar se comparando com o outro. Lá a gente cuida do nosso e dos nossos, né? Dos nossos é quem? Do nosso colega de horário, do nosso aluno idoso, do nosso aluno mais novinho, de quem nunca treinou. Então, esse senso de pertencimento é o que faz gerar a comunidade que mantém a gente forte. A nossa base é a comunidade. Porque se a gente não tivesse comunidade, a gente não tinha búfalos. Eu não seria treinador se eu não tivesse aluno.
E é o melhor que a gente tem, e eu falo pra eles, são as pessoas. O que faz da Búfalos hoje são as pessoas. A galera, quando eu pergunto pra eles, como é que tá? Por que você tá aqui? Não sei lá, é diferente. O que a gente tem? Não sei, cara, é diferente. A energia daqui é diferente. Então, lá, eu sempre busco dar uma moral na música, colocar uma música legal, uma mensagem legal. Talvez os alunos vira e mexe, eles veem eu colocando alguma frasezinha no quadro lá, pequenininha, não é nem pra chamar atenção, mas é só uma mensagem pra ele ler, e melhorar o dia dele. Então, esse senso de pertencimento é eles entenderem que é tudo sobre pessoas. Talvez você não é o seu dia ruim. Não é porque você treinou mal que você é o seu dia ruim. Não é porque você treinou bem que você também vai viver naquele dia bem pro resto da vida. Então, esse senso de pertencimento está muito ligado a isso. Né? De você ver no seu semelhante a mesma situação que você. Então, é o que faz a gente desenvolver. E quando o Felipe e a Natália entrou, Diana, eu falei para eles, cara, eu não abro mão de alguns valores. Porque a Búfalos se desenvolve através disso. Né? A Búfalos, ela sempre foi um lugar de comunidade. Da galera tá junto. Recentemente um aluno nosso foi embora. Cara, parece que passou um trator. Tá pra ir um outro aluno embora também, que a gente tá assim, como é que nós vamos resolver isso aí? Vai deixar embora? Quando casa, né? Vai deixar embora? E aí, nós vamos deixar? A gente não quer deixar embora. Porque não sai um cliente. Sai um amigo nosso dali. É um pedaço, né? Parece que sai estranho. Parece conversa, não é? É realmente isso aqui. Quando vocês não vão na aula, acontece de não ir, a galera pergunta, cadê a Diana? Cadê a turma? Por que não veio hoje? E a galera vai cobrando. Então, esse senso é o que a gente mais preza ali. Não teria Búfalo se não tivesse comunidade. Muito bom. E essa questão, as pessoas querem participar. Eu quero, eu vou, mas não vai. Eu quero, eu vou tentar, mas quer mudar de hábito, acha bonito, só que a gente sabe que uma coisa é querer e outra bem diferente é, de fato, fazer. E muitas querem e não executam. Vocês têm alguma dica para alguém que quer, mas só procrastina? Vocês querem falar? Não, vou deixar. Vai deixar? Então, o que acontece? Eu falo que assim, você precisa começar. Você não é uma árvore. Geralmente as pessoas chegam lá, eles querem o horário mais difícil e logo semana cheia. Qual que é o horário mais difícil para quem nunca fez exercício? De manhã. Então eu falo, cara, não vem nesse horário porque você não vai conseguir manter. É difícil. É doloroso acordar mais cedo. Então pega um horário mais tranquilo para ti durante o dia e vem nesse horário. Não começa com semana cheia. Porque você vai ficar dolorido, aí você vai falar assim, eu vou voltar lá para ficar dolorido de novo, vou nada. Então começa com poucas vezes. Faz um compromisso. Vai. Faz seu check-in e vai. O primeiro passo é ir. Lá, se você não tá num dia legal, a gente adapta o treino. Se você tá com dor, a gente adapta o treino. Eu só preciso que você vá e confie na gente. Mas eu vou. Tá, mas como é que é? A gente tem que mandar alguém lá te cobrar? Porque eu vejo que é muito isso, né? As pessoas vão, se dispõem a uma mudança de hábitos, só que elas querem tudo muito rápido, Diana. E não é muito rápido, as coisas não são rápidas assim. Você não chegou ao nível de sedentarismo de janeiro pra cá. Sim. Né? No projeto verão, né? Verão, né? Então, tipo, você teve uma estrada até chegar nessa situação que você tá. Não adianta você chegar lá e procurar a fórmula mágica. A gente não tem a fórmula mágica. O que eu posso fazer pra você é me comprometer a entregar o meu melhor todo dia pra você treinar. O seu papel é vir. Passou a catraca, aí é comigo. Então você tem que vir. Chega e fala pra mim, olha, não tô legal. Beleza, eu vou mudar seu treino inteirinho. Se possível, só coloco você fica aí na bike. Mas você precisa vir. Porque a única forma de eu melhorar você é que você venha. E essa procrastinação será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Mas e se eu for na musculação, eu vou conseguir? E a musculação é cheia. Cara, você vai precisar ir em algum lugar, você vai precisar ir na musculação, você vai precisar ir no box.
Eu vejo que assim, começa aí. Encontre alguma coisa que você goste de fazer primeiro. Você encontrou algo que você gosta de fazer? Aí vai. Você gosta de treinar em grupo? Vamos lá fazer uma aula. Ah, não quero ir sozinho. Pô, chama um amigo. Ah, já tem alguém que treina lá que eu conheço? Tem, então vamos. Vamos lá. Eu prometo que eu vou te entregar a melhor aula do dia e você vai sair de lá assim. Olha, eu comecei. Todo mundo que tá lá com a gente teve o primeiro dia. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não quero ir lá. Tem turma para iniciante? Se não tiver iniciante, não vou. É verdade. Né? Tem turma para iniciante? Todo mundo é iniciante em alguma coisa lá. Sim. Né? Então, assim... Ontem nós éramos todos iniciantes na argola. É. Ontem era todo mundo iniciante em argola. Então, assim... Tanto é que todo mundo ficou assim. Todo mundo triste. Mas aí eu coloquei um peso, que a galera gosta de jogar um peso pra cima, né? Aí eu coloquei o peso e a galera animou. Mas todo mundo já teve a primeira semana. Todo mundo já fez aula experimental. Quem tá lá há 2 anos, há 3 anos, quem tá lá comigo desde novembro de 2020, já fez uma aula experimental. É você se organizar pra fazer dia após dia, né? Isso é frase de vó, né? Não põe o boi na frente da carroça, né? Então, vai dia por dia. Tem como... Carroça na frente do boi. É verdade, né? Isso, perdão. Você vê como é que eu tô por dentro do ditado. Aí, o que a gente faz? Pô, começa. Não queira viver um dia que não é. Vive um dia de cada vez. Vai lá, faz seu treino, olha. Pô, por hoje eu fui. Quarta-feira, quinta-feira você vai de novo. Então é assim, dia por dia a gente vai construindo. E é interessante que essa questão que o Wellington falou, de tipo, todo mundo teve uma sua primeira semana, sua primeira aula, né? Eu cheguei lá já com 8 anos de musculação, mas assim, nunca fui aquela aluna super aplicada, com grandes resultados. Eu realmente fazia por saúde, né? Pra manter o corpo em movimento. Só que eu cheguei lá, nossa, eu já faço agachamento com 50 quilos nas costas, né? Já faço leg, já corro, já pedalo. Vou tirar de letra esse negócio. Foi aquela primeira semana massacrante. E foi por isso que eu apaixonei. Se Né? lascou. Desafio. Depois o pessoal pergunta por que eu bato nela. Você não gosta. Corta essa parte. Ninguém precisa saber O disso. estímulo é diferente, né? Por isso que eu falo assim, as pessoas falam, eu vou me preparar antes de ir. Cara, se você vai lá preparado ou não, todo dia é um treino diferente. E a desculpa do procrastinador é desculpa. Você sempre tem uma. Sempre, sempre, sempre. 9 soluções, 10 problemas. E o Wellington é assim... O problema dele é que não tem problema lá dentro. Você tem que fazer alguma coisa. Então, o procrastinador lá dentro é complicado. E eu sou um procrastinador. Então, quando eu entro ali no piso preto, eu tô lutando contra o Felipe. Então, às vezes, já aconteceu, né? Assim, ai, cara, não vou fazer esse negócio, não. Aí você inventa uma desculpa. Cara, não... Então, vai pra bike. Eu falei assim, putz, grila. Bike Ele arrumou uma solução pra tudo. Ele arrumou uma solução. Eu falei assim, então, tem que fazer outra coisa. Meu ombro, não tem problema, não. Faz esse daqui. Faz com esse daqui. Então, então, assim, no meu caso, também por saúde, né? E eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar porque o Felipe tem que parar de ser procrastinador. Hoje em dia eu já não crio tanta desculpa, né? Eu já sei que ele vai dizer. Eu já peguei seu repertório de desculpa. Já sabe meu repertório. Então, ó, você não aguenta pular a caixa, apesar que eu acabo pulando, né? E eu me machuco às vezes por causa de sem vergonhice, teimosia, né? E o professor, ele sabe o limite de cada aluno. Ele começa a conhecer o aluno, ele sabe o limite. E às vezes a gente quer fazer algo que a gente não consegue fazer. Porque você precisa de um movimento legal, você precisa se aperfeiçoar nisso daí. Né? E voltando já ao procrastinador, para mim tem sido quebrar as asinhas do procrastinador Felipe. Então, se a pessoa tem esse problema, o primeiro caso é falar assim, não, hoje eu preciso ir lá pelo menos para poder fazer esse teste. Porque a partir da hora que entrou ali dentro, você só sai na hora que finalizar. E realmente, assim, a aula vai fluindo, né? Lá, eu falo, a gente tem aula, de verdade. Porque, assim, nós começamos uma aula e vai progredindo. Né? As pessoas falam, mas como é que é? Eu vou chegar lá fazendo? Não, você tem toda uma programação de aula, pensado, adaptado para cada um. Então, nós vamos trabalhando de uma maneira que seja eficiente para todos. Né? Então, eu falo assim, a melhor chave, o compromisso que o procrastinador tem que ter é faz o check-in e vai treinar.
tem outra como, porque se você não for, eu não consigo te ajudar. Agora, você indo lá, aí é comigo. É palpável. Aí eu vou desenrolar com você. Sim. Mas eu preciso que você vá. Porque ainda a gente não tem um plano de, né, pra buscar em casa. Vou fechar um contrato, assim, né? Eu já tenho o carro já. O carro já está à disposição. Mitos. Quais os maiores que vocês escutam, que vocês sabem que as pessoas propagam por aí no Você cross? quer começar pelos sérios ou pelo... O mais pesado, o mais polêmico. É o que vocês quiserem. Tá, eu Alfabético. vou começar pelo primeiro. CrossFit, cross-training não machuca. O que machuca é execução errada. É ensino errado. A galera machuca pedalando. A galera machuca saindo do carro. Correndo. A galera machuca jogando basquete. A galera machuca lutando. A galera machuca saindo da mesa do podcast. Ele bate aqui e machucou. Nadando na piscina com os filhos, que nem o Então, Felipe assim, machucou o joelho. o que é que a gente faz? Esse mito de que o CrossFit machuca, o cross-training machuca, ele saiu de uma pesquisa errada. Existem dados publicados que foi uma pesquisa feita intencionalmente. A gente já até publicou isso aí, eu já até repostei nas minhas redes sociais. O Dr. Rodrigo Jabisky, o Instagram dele, pode divulgar? Pode divulgar? Sim. @ seu médico faz crossfit. Ele já colocou isso aí, que foi uma pesquisa intencionada para denegrir a imagem do crossfit, porque o crossfit estava tendo uma ascensão muito grande nos Estados Unidos. E realmente a pesquisa foi direcionada para esse lado. A CrossFit ganhou essa ação contra a empresa que fez a pesquisa. Caramba. Tá no domínio público isso aí, depois se alguém quiser dar um Google, procurar. A CrossFit ganhou depois de 7 ou 10 anos, a CrossFit ganhou a causa. E quando o CrossFit chegou no Brasil em 2007, acredito que foi 2007 que o CrossFit chegou no Brasil. 2006 o YouTube foi lançado. O que a gente tinha de conhecimento em 2007 era vídeos no YouTube. Então lá nós não tínhamos a educação continuada que o CrossFit tem hoje. A CrossFit tem mais de 15 cursos online, fora os presenciais. E aí, tudo que se aprendia naquela época era pelos vídeos de YouTube, né? Era pelo vídeo. Então, o que tinha? Muito movimento errado. A galera não tinha essa progressão que a gente tem hoje dentro de uma aula. Para cada movimento eu tenho 3 a 5 progressões. Você não vai chegar fazendo do nada. E aí o excesso é o que lesiona. Então, o maior mito é: CrossFit machuca? Não. Não machuca, desde que guiado com um profissional, certinho, uma programação legal. Não machuca. Segundo mito: a gente não vira pneu. Você fala mesmo. Não, a gente não tem pneu lá. Até hoje, nesses quase 5 anos, eu nunca virei um pneu. Inclusive, eu tenho a sorte de nunca ter furado um pneu. Nem bate marreta no pneu também. Tem um exercício verdade, assim, né? isso. Mas pular na caixa, a gente pula. Paga pra correr na rua? Paga. Não é que paga pra correr na rua. Não, assim, pode correr dentro do box. Sabe que eu só sou que você uma vai aluna ficar... que eu entrei só pra pagar pra correr Só na que rua, né? ela ama. Pode ficar correndo dentro do box? Pode, só que você vai ficar... o box tem 12 metros de largura, você vai ficar ali, correndo 200 metros. Mas o maior mito é esse, Diana. CrossFit machuca? Não machuca. Você vai lá, você vai conhecer. Só que precisa estar aberto a conhecer. Tá? Se você tem um certo preconceito, é um pré-conceito. E a gente trabalha muito nisso aqui, né? Nós 3 trabalhamos muito, a nossa equipe trabalha muito para que esses mitos não aconteçam mais. Porque todo mundo chega lá e fala: nossa, eu achei que era bem diferente. Achei Cadê que... o pneu? Cadê? Então, tipo, nós educamos para que não aconteça isso. Não aconteça lesão, tudo muito calmo. Eu mesmo sou chato. A galera chega lá: eu quero pegar a barra. Não, meu amor, vem aqui. Pega o PVC. Dá a mão aqui, pega esse pedacinho de cano aqui, ó. Isso, aí Confia. a pessoa fica lá assim: nossa, mas esse cano tá pesado. No final da aula ela fala: o cano tá pesado. Então, eu prezo por pecar pelo excesso
de precaução. Uhum. Se você não consegue fazer, eu não vou te colocar pra fazer. Se você não tá com o movimento adequado, eu não vou te colocar pra fazer. E tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso. Lá na frente você vai fazer o movimento. Uhum. Mas desde que você esteja com a mecânica legal. Senão você não vai fazer. Então é assim. Esse é o maior mito, né? De CrossFit. Machuca. Sim, Não machuca. verdade. E teremos campeonato? Eu vi um passarinho verde falou alguma coisa. O que vocês podem Meu contar Deus, pra vai gente colocar a sobre gente isso? na corda. E teremos um campeonato interno, né? Uhum. Para 2023 ainda. Novembro vai ser o nosso campeonato. A gente estava até hoje Você tá falando tão fraquinho. discutindo. Acho que eu não quero. Nós vamos ter o nosso primeiro campeonato de cross training Pimenta Bueno. Vamos ter sim. Vai ter. Novembro. E você Legal. sabe, eu não preciso nem te falar, né? É que a gente tem que divulgar essa parada, né? Quer participar? Já chamou sua Venha dupla? Ó, a minha dupla tá intimada. Se você tem interesse em conhecer o cross, né? Vai fazer uma aula que ainda dá tempo de você se capacitar para participar do nosso campeonato em novembro. Já tem data. Já tem data. E quero ver você e sua dupla treinando para participar. Ai, meu Deus, olha a pressão. Nada de ponta pressão, cabeça. não. Você acha? Não, Que capaz, isso? nenhuma. E aproveitando a questão de pressão, eu quero sinceridade na mesa agora, hein? Movimentos preferidos do cross, de vocês. Sinceridade. Aí meus alunos vão falar assim, ele só coloca essas coisas aí porque ele gosta. Eu vou deixar ele responder, eu nunca ouvi ele falar. Olha aí. Sério? É Sim. porque assim, eu não... Vou falar que eu tenho. Eu não sou muito de escolher treino, né? Na verdade, eu monto o treino conforme as dificuldades que eu tenho. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu prefiro falar os que eu não gosto. Eu tenho muita dificuldade com treinos que tem que empurrar pra cima da cabeça. Então, mas eu gosto muito de clean, que é uma puxada, né? De você tirar o movimento, a barra do chão, colocar nos ombros. Eu gosto de corrida. Eu gosto de corrida. Gosto de burp também. Eu gosto de burp. É uma pessoa estranha, eu gosto de burp. Gosto de burp. Eu gosto de burp e gosto de thruster. Que é um movimento que você agacha e empurra a barra pra cima da cabeça. E gosto muito quando tem thruster, burp e corrida. Nossa, que lindo. Entregou um treino já. Que lindo. E você Ó, o Felipe tem um pensando. treino preferido? Um Ah, exercício, né? É, mas eu tenho só 2 meses, né? Então não sei dizer o que é preferido. Ele gosta de bike. Deus Ah, me tem um livre, que você aquela fica, bike nossa, arrebenta legal, a vai gente. ter esse hoje. Bike. Nada te As crianças desperta. gostam Ah, de ponta corda. cabeça, eu As gosto de ficar de crianças ponta gostam. cabeça. Olha aí. é. As crianças gostam de corda, É. né? A alegria da galera lá é subir na corda. Aí subiu, ralou a canela, eles não querem mais. Achei que era legal, tio, mas é chato. Subir na corda é um dos preferidos da galera lá. Que a galera se vê se desafiando. E virar de ponta cabeça também, que muita gente tem medo. Mas é uma coisa que a galera curte. Eu gosto de virar. Eu gosto, fazer eu inversão? gostaria de aprender a andar É, com e as virar de mãozinhas. ponta cabeça dá um monte de figurinha legal depois também. Dá. Lá é Ele assim tá também. craque, A né? galera Tá. fica fazendo essas coisas aí com os Eu não alunos. preciso falar que eu gosto de corrida. Eu gosto de corrida, então nem conta, né? Mas eu gosto dos ginásticos também, aprendi a gostar. Quando eu entrei, eu odiava, porque mulher tem um pouco de dificuldade com a força do braço, né? E a gente tem muita gordurinha nessa região e pouco músculo. Então, os ginásticos de suspensão, todos pra mim eram muito difíceis. E eu tenho me esforçado muito pra conseguir ultimamente. Então, assim, agora eu tô num romance com os ginásticos. Eu quero É desenvolver legal, isso. é legal. Na verdade, você não gosta daquilo que você não faz bem, né? Aí quando você aprende a fazer, você fala assim, não é tão chato assim também. Eu concordo com a Natália. Embora eu também tenha muita dificuldade, mas são os que eu mais gosto, são os ginásticos. da Nossa, hora. eu acho lindo. É da hora. É Lindo. bonito, né? É estético. É Exato. bonito. Fica É legal. bonito. Você fala assim, Gosto. nossa, essa pessoa tem um domínio do corpo. Só que é muito democrático, né? Ao mesmo tempo que o ginástico, a pessoa mais leve vai bem no treino, quando tem uma carga pesada, aí ela sofre muito, né? E o outro que não gosta de ginástico, na carga ele manda super bem. Então é muito democrático. É verdade. Lá não adianta você ser bom só em uma coisa. Tem que ser bom, então. Verdade. Gente, pra gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que vocês trouxessem uma reflexão, um pensamento. Vamos supor aí que vai estar disponível para 8 bilhões de pessoas no planeta Terra essa frase. Eu gostaria que cada um de vocês compartilhasse uma frase ou um pensamento, algo que move vocês, algo que os inspira de alguma forma, que vocês gostariam de compartilhar. Eu falo por último.
Na verdade, seria bom você falar primeiro, que a gente já falou da outra vez. Falar outra. Eu sabia, eles não falassem, mas a gente já respondeu essa. Ainda bem que eu não lembro qual que foi. Ótimo. Pode falar, falo depois. Eu tenho um que é o mesmo de sempre, mas... É o que te move, tá tudo certo. Que na verdade é um versículo que foi o mesmo que foi da última vez. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para aniquilar as fortes. E eu acho que isso é aplicável em tudo na vida, né? E Deus, ele não escolhe aqueles que se consideram fortes e autossuficientes. Ele escolhe aqueles que se reconhecem fracos e dependentes dele. Então é isso, é depender de Deus. É isso. Muito bom. Felipe. Bom, eu vou pegar uma frase com uma mulher de 65 anos que estava falando sobre CrossFit, né? Que cuidar da saúde é realmente praticar esporte. Então, cuidar da saúde é praticar esporte. Se você não cuida da sua saúde, vai chegar lá na aposentadoria, seu dinheiro da aposentadoria não vai dar para poder comprar nenhum remédios. Então, saúde é esporte. Muito bom. Eu tenho 3 que me norteiam. A primeira que é uma frase de um cara que eu tenho como exemplo, que não é segredo pra ninguém, que é uma frase do Sérgio Landim, que é: a vida é generosa quando você faz mais do que o mínimo. Essa é uma frase que me norteia. Então eu entendi que eu preciso fazer mais do que o mínimo para a vida ser generosa comigo. O segundo é: o trabalho devolve. O trabalho devolve. E a última é tudo sobre pessoas. Se você faz mais do que o mínimo para o trabalho, é porque tem alguém lá. E no final é tudo sobre pessoas. E sempre foi. A história é sobre isso, né? A Natália falou um versículo ali, mas a história é sobre isso. Cristo viveu para pessoas. A Búfalos é uma comunidade para pessoas. Então eu vejo que assim, são 3 frases linkadas que eu trabalho muito, que para mim é meu carro-chefe, sabe? Lá quando você entender que é tudo sobre pessoas, o mundo vai ser melhor. Quando você entender que é tudo sobre pessoas, as coisas começam a rodar positivamente para você. Muito bom, muito bom. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigada. Abriram um espaço aí na agenda. Eu sei que não é fácil, né? A semana está começando, então pararam um pouquinho, conseguiram vir aqui. Obrigada de verdade. Tenho certeza que as pessoas vão procurar mais ainda, porque trazendo esses esclarecimentos, as pessoas geralmente não gostam, não querem, têm receio, acham que não conseguem, porque não têm o conhecimento necessário a respeito. Desse movimento, do que está acontecendo, né? Está expandindo cada vez mais. Quando a pessoa fala para mim, eu não consigo, eu falo assim, minha mãe tem 60 e poucos anos, tá lá. Olha aí. Estou apaixonada. Tá. Também. Olha isso, gente. E eu vou dizer para você, ali é a mãe do procrastinador, então ela é muito procrastinadora. Tão bonitinho. Ela pega o rastelo e faz agachamento, faz clean, faz... Pra quem tá afim, fala com a Diana. Diana arrasta uma galera lá, você vai ver. Vamos lá. É da hora, Se vai. você tem medo de ir sozinho, convida a Diana que ela vai com você. É vergonha Se passando. convidar, eu vou. Não faz isso, não, porque eu vou. A Vânia também. Não, ela só assim, bora. Vamos lá. Eu boro. Então, de verdade, o meu agradecimento sincero, é muito legal ver isso, Natália. Não é paixão, é amor. Né, que o Wellington sente. Isso é nítido, respira. Então, é muito legal. Então, a gente percebe quando a pessoa ama o que faz. Sim. Porque a forma como traz as informações, tanto na aula em si, como educa as pessoas, né? Como o titio fala com seus alunos. Então, é legal, realmente, esse senso de comunidade, é muito gostoso fazer parte disso. Como vocês falaram, sei lá. É diferente. É diferente. Mas, novamente, agradecer aos nossos patrocinadores, PAC Saúde, Letícia Calçados e Cone Suamberv. Mas, gente, não se esqueça também, clica lá no nosso canal, segue no YouTube, nem que seja por dó,
mas vai lá e segue. Nós estamos disponíveis tem um canal no YouTube, tem o Spotify, Deezer e na Amazon também. Obrigada por você que ficou com a gente até agora e até o próximo Singulares. Legal, até mais. Valeu. Tchau. Bom. Muito bom.